Oi, amores! Que saudade, hein? O feriado deu um descanso pra vocês, né? Mas agora acabou o descanso, hein? Então vamos com tudo! Antes de iniciar o conteúdo de hoje, eu vou dar uma relembrada no conteúdo da nossa última aula, tá bom? Bem, nas nossas últimas aulas vimos que entre os anos de 1946 e 1954 o Brasil teve muitos presidentes. E com isso, muitas medidas foram tomadas, né? Em 1946, por exemplo, uma nova Constituição foi aprovada e assim a democracia foi restabelecida no Brasil, porque estava um caos, né, gente? Vimos que em 1951 Vargas voltou a governar o país, mas dessa vez foi eleito pelo voto, né, de forma democrática, não deu um golpe de Estado. E no seu novo governo criou importantes empresas que estão até os dias atuais, como a Petrobras. Tudo bem que ela passou por uma crise baixíssima, né? Não vamos entrar nisso porque isso é mérito político, deixa isso pra lá. E o BNDES, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Nas eleições seguintes, JK, Juscelino Kubitschek, era o novo presidente no período de 1956 até 1961. Ele trouxe investimentos estrangeiros ao Brasil e isso impulsionou a industrialização no nosso país. Ele também colocou em prática a construção da nova capital do país, que é Brasília, a atual capital também. Relembrado tudo isso, vamos para os conteúdos da nossa aula de hoje. No período entre os anos de 1950 e 1960, aconteceu grandes saltos na sociedade brasileira. E é claro que isso refletiu na arte do nosso país. E foi nesse período que a música e o cinema brasileiro entra em grande ascensão, tá? E a fama brasileira se espalhou por muitos países, consagrando muitos artistas que são ícones até hoje. No fim dos anos 50, surgiu um novo estilo musical que trazia a mistura de dois estilos bem consagrados, que era o samba brasileiro e o jazz, muito popular nos Estados Unidos. Esse estilo ficou conhecido como bossa nova, e até hoje a bossa nova é sinônimo de música moderna e sofisticada. Esse estilo musical é conhecido internacionalmente, tá? Até os dias atuais. Pode não ser pra vocês, mas é assim. Quem aí já ouviu a música Garota de Ipanema? Essa música é tocada até hoje, já foi cantada em diversos idiomas e foi cantada por diversos artistas internacionais consagrados demais, tá? E essa música é totalmente brasileira. O autor e o cantor dessa música foi Tom Jobim, grande ícone da bossa nova, né? É legal até que vocês deem um Google aí no nome dele e ouçam a música, ou ouçam a música nos apps que vocês têm nos musicais, tá bom? Junto com a bossa nova, também teve o crescimento do cinema brasileiro. Tudo acontecia no mesmo período. Inicialmente, as comédias fizeram muito sucesso e consagrou grandes atores como Dercy Gonçalves, Grande Otelo e Oscarito. Durante a década de 50, muitos cineastas passaram a fazer filmes que retratassem a cultura do país e também retratavam as condições difíceis em que muitos brasileiros viviam, tá? Com isso se iniciava um movimento chamado Cinema Novo, onde muitos filmes retratavam e faziam denúncias sociais e políticas, tá? Um dos destaques da época foi o filme Rio 40 Graus, que relatava o cotidiano de pessoas nas favelas do Rio de Janeiro. Naquela época, gente, não existiam redes sociais, é claro, né? Mas já tinham influenciadores, né? E influenciavam até o modo de vida das pessoas, né? Então, vamos observar essa propaganda aqui de um automóvel da época, porque naquela época não se chamava carro, se chamava automóvel, né? Essa propaganda não vem trazendo apenas o anúncio do automóvel, ela traz um padrão de elegância, modernidade e conforto da época. Eles passavam a ideia de que quem comprasse esse automóvel queria isso tudo: o conforto,
a modernidade e a elegância. A indústria de automóveis foi super incentivada por Juscelino Kubitschek, juntamente com as indústrias de eletrodomésticos. E isso fazia parte do projeto dele para o salto do desenvolvimento do país e modernização. E a propaganda em grandes veículos de comunicação foi a aliada de Juscelino nesse período. As propagandas, como sempre, traziam cenas de conforto e bem-estar, como são até nos dias de hoje. As pessoas com poder aquisitivo mais alto eram completamente influenciadas por essas propagandas. Então elas começaram a adquirir esses produtos e puderam, de fato, ter um padrão de vida mais moderno e mais confortável. Hoje em dia, ainda é comum vermos anúncios de diversos tipos de bens de consumo, né? Hoje, esses anúncios estão com força total vinculando pela internet e pela televisão. Vamos avançar aqui um pouquinho. Aqui na página 254, nós temos atividades a partir do capítulo, e nessa atividade vocês vão precisar ler o texto para responder as letras A, B e C, tá bom? Bem, vamos falar de um período, como o título está dizendo aí, um período turbulento. Nas eleições de 1960, o Brasil viveu um período desagradável. Jânio Quadros tinha sido eleito para ser o substituto de JK, né? As promessas que o então presidente tinha feito ao seu eleitorado não eram simples de se cumprir. Ele havia prometido que acabaria com a inflação e com a corrupção no país, mas isso não foi possível. Jânio foi perdendo força e apoio, né? E isso fez com que ele ficasse poucos meses à frente do comando do país. Isso mesmo. Em agosto de 1961, Jânio Quadros renunciou ao cargo de presidente. Com a renúncia do então presidente, Jânio Quadros, o vice-presidente João Goulart assumiu o poder. E naquele momento, o Brasil passava por uma crise econômica, onde a inflação não parava de subir e a diferença social era enorme. Havia uma minoria rica e a maioria pobre, para vocês terem uma ideia. João Goulart vinha buscando soluções para os graves problemas do país e, diante disso, propôs as reformas da base, que eram a reforma agrária e a reforma urbana. A reforma agrária era para distribuir terras entre os trabalhadores rurais. Já a reforma urbana pretendia doar lotes nas cidades para as famílias pobres construírem suas casas. Mas tinha uma galera aí beneficiada, vamos dizer assim, que não ficou satisfeita com isso não. Na verdade, eles tinham medo de perder os privilégios, né? Nesse grupo que eu chamei de beneficiados, né, estavam os militares, os grandes empresários, os banqueiros e parte da classe média brasileira. Com essas medidas, a oposição do governo de João Goulart só aumentou e a crise econômica só fez crescer. Vamos avançar. Página 256 é a nossa última página da aula de hoje e a última página do capítulo 8 também. E temos o que? Atividades, né? Que o capítulo se termina com atividades. Senão não está terminando o capítulo. Nessa atividade, vocês irão precisar ler esse texto para responder as letras A e B. Gente, está tudo no texto, não tem mistério. Então, a gente encerra por aqui. Espero vocês na sexta para falarmos desse e de muitos outros assuntos, tá bom? Um beijão e até!